Tudo bem? Aqui há algumas semanas estava eu a usufruir ou a desfrutar da inauguração do grupo 281 dos escuteiros aqui em Santo Tirso. Pronto, se tudo correr bem, os meus miúdos irão passar. Quando, de repente, a certa altura, depois do almoço, começo a sentir assim uma pequena indisposição, assim uma sensação de aperto aqui no abdômen, assim aos poucos e poucos foi-se tornando cada vez mais desconfortável. Dobrei-me, compus-me, tentei pôr-me em posição que conseguisse estar mais confortável ou que fizesse com que aquilo desaparecesse, na esperança de que fosse algo ligeiro, que fosse alguma coisa não problemática, não dolorosa, não perigosa, mas nada do que fiz surtiu efeito. Aquele desconforto começou a piorar, começou a passar a dor, comecei a sentir um mal-estar terrível derivado das dores, tive que me afastar. Encontrei uma casa de banho onde me sentei numa sanita muito pequenina, própria para criança, e onde estive durante um bom bocado a tentar fazer uns exercícios mentais de meditação, de auto-hipnose, para ver se conseguia uma coisa que eu consigo fazer regularmente, que é diminuir ou tornar a dor tolerável o suficiente para me manter em funcionamento durante um bocadinho. Mais sobre isto daqui a pouco. Entretanto, estava cada vez mais difícil manter-me capaz e não começar a chorar que nem um menino. E a verdade é que acabei por quebrar e acabei por ter que ligar e pedir ajuda e pedir que me chamassem uma ambulância. Quando a ambulância chegou, atenção, ajudem se puderem os bombeiros, eles são profissionais extraordinários que trabalham com condições muito difíceis. Se puderem, tornem-se sócios, façam uma doação. Parênteses. E entretanto chegaram os bombeiros, fizeram um exame inicial. A certa altura eu comecei a perceber que a dor que estava a sentir, pela intensidade e pelo crescendo, era muito semelhante a uma dor que eu tinha sentido aqui há uns anos atrás, que era a dor de pedra nos rins. Quando me apercebi desse facto, passou-se-me assim um misto de preocupação e de terror, porque a dor da pedra dos rins é uma daquelas que é mesmo intensa. Custa mesmo, é mesmo debilitante, ficamos mesmo com dificuldade, porque indiferente da posição em que tu estejas, indiferente da forma como tu estejas, não há volta a dar, aquilo continua a doer e continua a doer em crescendo à medida que a pedra vai atravessando os canais e deixando marcas e etc. E portanto, chegaram os bombeiros, fizeram a avaliação, muitas perguntas, muito cuidado, foram incrivelmente cuidadosos, fizeram tudo o que puderam para me manter o mais confortável possível, e até mesmo durante a viagem foram incansáveis nos seus esforços de me manter confortável e de me manter com a menor dor possível, embora
fosse verdadeiramente complicado. Até mesmo foram ao extremo de tentar que eu fosse atendido num hospital mais perto, antes de se dirigirem ao hospital mais afastado, onde efetivamente, por uma questão de condições, por uma questão de melhor capacidade para lidar com uma situação mais urgente, que naquele momento colocava-se a hipótese de apendicite ou qualquer coisa assim desse género. A viagem foi complicada. Tudo quanto era solavanco, tudo quanto era curva, era um sofrimento. Não obstante, a viagem foi relativamente rápida, muito porque eu passei uma grande parte dela semi-inconsciente. Chegado ao hospital, houve aquela admissão na urgência que, verdade seja dita, não foi demorada, foi muito eficiente, mas também foi um bocadinho fria e desapegada e despreocupada do conforto e do bem-estar. O que é que você está a sentir? Está a sentir isso? A sério? Aquela postura de domingo à tarde, que pronto, deixa um bocadinho a desejar, tendo em conta que são os nossos impostos que pagam aquilo tudo. Mas pronto, independentemente disso e independentemente desse acolhimento inicial, também no hospital foram incansáveis, foram muito cuidadosos, tiveram muita atenção. Depois de perceberem o que era e como era. Esqueci-me de referir. Durante a admissão, o médico que fez a triagem perguntou-me uma coisa que mais tarde me voltou à mente e me deixou a pensar. Ele, a certa altura, virou-se e disse: mas você já teve pedras nos rins? E eu: já. E quando é que tem ideia quanto tempo é que foi? E eu, na verdade, não estava em condições de estar a fazer contas de cabeça. Disse-lhe mais ou menos 2013, 2015, qualquer coisa assim. Mas depois, à medida que os medicamentos foram fazendo efeito, eu fui-me apercebendo que, na verdade, a última vez que eu tinha tido um episódio de pedra nos rins tinha sido a última vez em que tinha estado como empreendedor, como sócio-gerente e numa situação relativamente complicada vamos dizer, com sócios que não partilhavam o mesmo interesse e o mesmo entusiasmo, ou que não tinham a mesma noção de trabalho e a mesma ética de trabalho e a mesma capacidade de sacrifício. E portanto, foi uma altura em que realmente também, tal como agora, estava um bocadinho em esforço. Neste momento, a verdade é que, embora esteja a fazer este trabalho, embora esteja a fazer este esforço para me dedicar àquilo que eu acho que é verdadeiramente a minha vocação, não deixa de ser complicado e desafiante fazer este tipo de transição. O abandonar um ordenado fixo e o abandonar o horário certinho e o abandonar todo o conforto e
e a facilidade, vamos chamar-lhe facilidade, porque na verdade a minha carreira profissional nunca foi fácil, para estar na incerteza e na luta por uma carreira mais satisfatória e por uma forma de estar diferente, exige de nós, tal como eu falei no vídeo anterior, da autoconfiança, nós temos que ter noção, ao fazermos a transição para o empreendedorismo, que isto envolve esforço, sacrifício e uma boa dose de cerrar os dentes e avançar, independentemente de poder ser tudo feito ou podermos ter um plano, uma estratégia, uma estrutura, apoio de um coach, todas essas condições que permitem que nós avancemos com mais suavidade e com mais capacidade de encaixe, quanto mais não seja iniciar a atividade como um side job, como uma atividade paralela ao emprego normal, até termos possibilidade e até termos construído alguma coisa que nos possa sustentar. E, portanto, esse pensamento veio-me uma ideia, ainda a cerrar os dentes e ainda com a pedra a fazer o seu doloroso percurso pelo meu sistema urinário, e pensei que, olha, isto muito provavelmente tem a ver com o facto de eu fazer sessões de trabalho relativamente longas e de, ao contrário daquilo que postulei no e-book do foco, do Deep Work, que depois vou deixar aí o link para fazerem download se quiserem, faço sessões de trabalho mais longas, mas salto as pausas. O Pomodoro toca e eu ligo outra vez, porque tenho coisas para fazer e tenho trabalho e tenho preocupações e, como tal, pronto, desligo e avanço. Outra coisa que o médico acabou por referir e que também faz muito sentido é beber água. Na verdade, eu costumo ter uma caneca de água sempre em cima da mesa. Mas, como eu não me levanto para ir à casa de banho para fazer um bocadinho de exercício, também não me levanto para encher a caneca. Todas estas coisas começaram a surgir na minha mente à medida que ela foi ficando um bocadinho mais aliviada das dores sob o efeito dos analgésicos, e decidi então primeiro fazer um compromisso perante vocês de cuidar melhor da minha saúde e fazer o esforço por garantir que este episódio não se vai voltar a repetir no futuro. E segundo, partilhar algumas dos princípios que eu acho que são os mais importantes para mantermos uma condição física relativamente consistente e que nos permita estar bem e saudáveis e capazes de chegar a tudo, conseguir resolver tudo e termos a clareza de perceber que se o nosso corpo não estiver em condições, dificilmente nós conseguimos atingir os nossos objetivos e alcançar os sonhos que temos. Vamos começar por o mais apropriado para esta situação, que é beber água.
o nosso corpo é 75% de água e, como tal, à medida que a vamos perdendo, há a necessidade de repor esses níveis, até porque, por um motivo e por outro, as nossas células, à medida que vão perdendo água, vão perdendo elasticidade, vão perdendo capacidade, o nosso cérebro vai ficando mais lento, vai ficando com mais dificuldade em processar as coisas e em ter rapidez de reação, o que faz com que tudo seja mais difícil e mais problemático de se fazer. Se calhar muitas pessoas dirão, isso não é preciso muita atenção, a respiração pura e simplesmente ocorre. Mas aqui o que eu refiro é mais a questão da respiração consciente. O nós sermos capazes de, em períodos de descanso, por exemplo, fazermos uma pausa, concentrarmos na nossa respiração, fazermos um bocadinho de exercício de meditação, exercício de mindfulness e estarmos um bocadinho connosco e com a nossa respiração, porque isso aí é uma grande ferramenta para reduzir o stress, acalmar a mente, recarregar a energia. Estes períodos não precisam de ser muito grandes. Se fizermos várias vezes ao longo do dia, vamos conseguindo ir recarregando as nossas baterias e fazendo uma gestão mais apropriada da nossa capacidade de estarmos conscientes e de estarmos presentes. O exercício físico é importante, mesmo que sejam só uns alongamentos, mesmo que seja só uma corrida no lugar durante uns segundos, cada vez que fazemos as tais pausas, as supostas pausas impostas pelo Pomodoro, ajuda a oxigenar, minimiza o stress, melhora o foco, aumenta a energia e ajuda uma coisa que não é muito perceptível, que as pessoas deixam um bocadinho ao lado, ajuda-te a recentrar e a focar de volta para quando voltas ao trabalho. É muito mais fácil se tu tiveres feito algum exercício ou exercido colocado alguma exigência no teu corpo, tal como colocaste alguma calma e alguma tranquilidade na tua mente, quando voltas a sentar-te para recomeçar a trabalhar, é muito mais fácil. O teu cérebro está muito mais capaz de recomeçar e de voltar ao foco, principalmente porque está oxigenado e como fizeste um bocadinho de exercício, o teu coração bateu um bocadinho mais forte, bombeou e estás todo muito mais capaz de voltar ao trabalho. Em termos de conceitos assim mais gerais, o sono. O sono é essencial para a saúde e para o desempenho. Se não for adequado ou se não estiveres a fazer uma boa gestão do teu sono, a verdade é que funciona ao contrário. Acaba por te puxar para baixo e por ser prejudicial. Garante uma rotina de sono consistente, com um horário mais ou menos regular, cria um ambiente que seja propício ao descanso, o quarto escurecido, a temperatura nem muito alta nem muito baixa, a utilização de ruído branco ou sons relaxantes. Ultimamente tenho andado a experimentar sessões de hipnose antes de adormecer. Tenho sentido que há mais facilidade em adormecer. Ainda não tenho tempo suficiente para vos poder dizer se aquilo que eu estou a ouvir está a fazer algum efeito sobre mim. Falamos daqui a uns tempos. Vou tentar manter este hábito e daqui a uns tempos dir-vos-ei se
é algo que possa ser implementado ou que eu percebo que faz algum sentido e que possa ajudar-nos. Depois, em termos de ecrãs, evitar os ecrãs, principalmente nas últimas horas antes de ir dormir, as distrações, as estimulações, as luzes azuis, tudo isso é prejudicial para o teu sono e acaba por depois condicionar o teu dia. A cafeína. A cafeína eu tenho andado a ler e a ver uns vídeos sobre a cafeína e a verdade é que não é consensual. Os estudos são mais ou menos claros de que a partir de meio da tarde devemos evitar a cafeína. Café depois de jantar prejudica o ciclo circadiano e faz com que tu tenhas um pico de energia, um pico de atenção que acaba por depois influenciar a forma como tu estás e como tu dormes. Pelo outro lado, de manhã, já tenho lido que a cafeína, o consumo da cafeína pode ser benéfico, mas se calhar não logo após acordar. Ou seja, se for mais a meio da manhã, nós temos um grande pico de energia pouco depois de acordarmos. Eu sei que para alguns não parece. Minha esposa tem uma grande dificuldade em ter um pico de energia logo após acordar, mas a verdade é que temos. E mais ou menos ao fim de 2, 3 horas começa a decair. E aí a cafeína se calhar pode ser importante para conseguir manter este pico durante mais um bocadinho e chegares à hora do almoço e se calhar depois do almoço conseguires fazer uma cesta ou descansares um bocadinho e recuperares novamente e fazer um novo ciclo. A alimentação é essencial, estamos fartinhos de saber. Uma dieta equilibrada e nutritiva é fundamental para manter os níveis de energia e de foco. É importante priorizar alimentos saudáveis e nutritivos que alimentem o teu corpo e o teu cérebro. No livro do Deep Work tenho algumas sugestões sobre a alimentação, assim as coisas mais gerais. Evitar alimentos processados, evitar açúcares, comer frutas e legumes com fartura, restringir as carnes vermelhas e beber água. Mesmo que estejamos atolados em tarefas e em trabalho, devemos fazer o esforço por o esforço. Devemos ter consciente a necessidade da interação humana, porque manter conexões sociais significativas faz com que, mesmo em termos físicos, tu tenhas muito mais capacidade para estar e para dar e para ser mais produtivo, porque nós somos animais sociais. Nós vivemos desde tempos imemoriais, desde a pré-história, em bandos, em grupos, em famílias e, como tal, está-nos no nosso ADN termos conexão, vivermos e sentirmos e termos relacionamentos importantes e, como tal, faz-nos muita diferença quando abdicamos deles. Na mesma onda, é importante ter consciência de que as atividades
fora do trabalho são muito importantes. São muito importantes para criar oportunidades de interação humana, são muito importantes porque nós ganhamos muito com o voluntariado, com a participação em organizações de cariz mais lúdico, a utilização do nosso tempo de uma forma, do nosso tempo de descanso de uma forma produtiva, mas não profissional, ajuda-nos a criar uma rede e a termos mais contacto e assegurarmos que conseguimos, que estamos mais seguros e que estamos mais precavidos e preparados. Depois, um espaço de trabalho em que te sintas bem. É importante que o ambiente de trabalho seja agradável, seja inspirador, e isso é muitas vezes ignorado e é muitas vezes não valorizado, mas é um fator que faz muita diferença e cria tem muito peso na produtividade e no bem-estar. Personalizar o teu ambiente de trabalho, organizá-lo de forma eficiente, teres uma boa cadeira e uma iluminação adequada, estares num sítio onde te sintas bem e que consigas, enquanto estás a trabalhar, sentir-te confortável, sentir que estás bem. É fundamental para que consigas ter um ritmo e um desenvolvimento mais acelerado, em que tenhas mais condições e mais capacidade de atingir os teus objetivos e de conseguir a realização dos projetos. Por último, rodear-te de artigos, livros, objetos que te façam, que sejam importantes para ti, que sejam relevantes, que te façam sentir relevante e que te elevem o ego e que te façam sentir protegido e que te façam sentir que estás no sítio onde tens que estar, da maneira que tens que estar. Agora sim, por último, mima-te. Tu mereces. Cuidar de nós mesmos e celebrar e recompensar-te pelas tuas conquistas é uma das atividades que mais valor pode trazer para o teu desenvolvimento pessoal, para a tua capacidade de trabalho, para a tua produtividade, para o teu bem-estar, porque quando tu te sentes bem, tu és capaz de fazer tudo. E se, quando as coisas correm bem, quando fazes, quando cumpres, quando consegues, tu não te dizes a ti mesmo: parabéns, pá, viste? Conseguimos ou não conseguimos? Atingimos ou não atingimos? Acabas por perder um bocadinho a grande mais-valia que é alcançares uma etapa nova. Um coach é muito bom nisso, porque te acompanha e porque te vê e porque não te deixa passar para a tarefa seguinte sem celebrar, sem te deixar saborear, mais do que tudo, o sucesso e o conseguir atingir os objetivos e as tarefas. Portanto, juntando isto tudo, investir em cuidado pessoal é fundamental para um sucesso a longo prazo. E ainda mais como empreendedor.
ao cuidares de ti mesmo, estás a fortalecer a tua capacidade de lidar com desafios, encontrares equilíbrio e alcançares objetivos. Segue o meu exemplo nas coisas boas, não nas más, e evita acabar na Marquesa das Urgências em sofrimento. Este artigo, como já referi, acaba por beber muito do estudo que fiz anteriormente do trabalho do Cal Newport e do livro Deep Work. E eu vou colocar aqui o link para fazerem download, se quiserem, se tiverem interesse. Sejam conscientes, tenham moderação, façam as coisas com capacidade de perceber se estão a exagerar, porque senão acabamos por cair em extremos e esses extremos levam-nos ao hospital. Obrigado e até à próxima.